e especialistas em energia solar, energia hidrelétrica, biogás, energias renováveis e uma representante da nossa distribuidora de energia que atende a região de Presidente Prudente. Como mediadora, teremos a professora Melissa Garcia Belarim, que será a instrutora e mediadora. Ela possui graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Unesp, é mestre e doutoranda em Ciências e Tecnologia de Materiais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia de Materiais da Unesp. Tem experiência por mais de 7 anos na área de tecnologia de materiais e mais de 7 anos na área de engenharia ambiental, tendo atuado na esfera pública e privada. Possui experiência na elaboração de laudos ambientais para o Ministério Público em respostas aos inquéritos civis e municipais. Além disso, possui experiência na docência, ministrando as disciplinas de gestão ambiental, gestão de resíduos sólidos, avaliação de impactos ambientais, elaboração de projetos de energia e meio ambiente. Fico muito feliz, professora Leila, em tê-la conosco e é uma grande honra poder ouvi-la mediando a nossa mesa redonda. Passo a palavra para a senhora. Pessoal, boa noite. Boa noite, Melissa. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos ouvindo. Boa noite. Minha internet aqui está horrível. Pessoal, então, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar participando da jornada acadêmica e do curso da Engenharia Ambiental. É uma honra participar dessa mesa redonda, e o tema cada vez desperta mais demanda energética e todos os impactos associados à produção de energia. Eu acho que pensar em alternativas para mitigar esses impactos e em fontes cada vez mais renováveis e eficientes é o caminho para o desenvolvimento da nossa nação. Também gostaria de agradecer aí a participação, né, de todos com esse Melissa, currículo. está cortando aqui para nós. Vai contribuir muito conosco. Melissa, está cortando, talvez seja interessante desligar um pouco a câmera, eu acho, né, Isa? Não é que ajuda? Eu sugiro, Melissa, desliga um pouquinho a câmera que faz. Tá bom. Tá? Só que estava cortando. Beleza. Tá. Então, assim, eu não sei até que parte vocês ouviram, mas, de fato, eu estava agradecendo a participação, o convite, a participação de todos os membros da mesa redonda e enaltecendo aí a importância do tema escolhido para o debate e o tema da jornada. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos lá para a apresentação, né, do currículo dos nossos palestrantes. Então, começando aí com o engenheiro ambiental e especialista Anderson Alves da Silva, né, formado em engenharia ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz, possui pós-graduação em Química Ambiental e Engenharia de Controle da Poluição, é um profissional qualificado com 14 anos de experiência na área de gestão de projetos e empresa nacional do segmento de energia, ao atuar na gestão global dos projetos de geração de energia de aterros sanitários, com expertise em desenvolvimento e implantação de projetos e gestão de equipes, experiência em extração de gás de aterro sanitário, geração de energia renovável e projetos de MDL, processos de licenciamento e outorgas para empreendimentos de segmento de geração de energia com gás de aterro sanitário e planejamento estratégico para a viabilização de novos projetos de geração de energia.
domínio na viabilidade de projetos, gestão de energia e gestão de suprimentos, focado no escopo, prazo e qualidade e custo. Temos também a presença da engenheira ambiental e mestre Gabriela Guarizzi Conte, que é engenheira ambiental pela Universidade Federal do Paraná, mestre em engenharia hidráulica e saneamento pela Universidade de São Paulo, especialista em engenharia de segurança do trabalho pela Poli-USP. Possui experiência em estudos técnicos e ambientais para projetos de energia renovável, gerenciamento e tratamento de resíduos. Atualmente trabalha com projetos de plantas de biogás e soluções para beneficiamento do digestato. Engenheira agrônoma Rosemary Machado Alves Mender, que é graduada em Engenharia Agronômica, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho pela Universidade Estadual de Maringá, é uma profissional com muitas experiências e fez parte da Companhia Paranaense de Energia, Copel, sendo considerada a maior empresa do Paraná. Atuou como gerente de meio ambiente e muitas outras atuações nas centrais elétricas mato-grossenses S.A., na rede de empresas de energia elétrica. Fez parte da rede de Energisa, uma rede controlada de 9 distribuidoras de energias espalhadas por vários estados brasileiros, como coordenadora de meio ambiente. Consultora na JGP Consultoria entre 2012 e 2014 e atualmente é engenheira de meio ambiente na Energisa, concessionária que atende a região de Presidente Prudente. Temos também a presença do engenheiro ambiental especialista José Carlos Filho, que possui graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pós-graduação em Perícia e Auditoria Ambiental pela Uninter, atualmente é consultor ambiental pela empresa ESEP Energia e pesquisador pelo GPES, Grupo de Pesquisa Eólico e Solar, da Fundação Padre Leonel Franca, PUC-Rio. Tem experiência em energias renováveis, principalmente em energia fotovoltaica e energia eólica, e também na elaboração, implementação e manutenção de sistemas de gestão ambiental em empresas. Por fim, o nosso último membro da banca é o engenheiro ambiental e mestre Raoni Honório Ferreira dos Santos, que é engenheiro ambiental formado pelas faculdades Oswaldo Cruz e possui mestrado em energias renováveis com ênfase em energia eólica pela Universidade Zaragoza Politécnica de Atenas, concluído em 2019. Desde 2006, trabalha no ramo da consultoria ambiental, especificamente em projetos de auditoria ambiental, conformidade legal e corporativa, e gerenciamento de áreas contaminadas. Atualmente, é gerente de auditorias da AEACOM do Brasil LTDA. Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença a todos, e vamos dar início à nossa mesa redonda, e eu passo a palavra à engenheira agrônoma Rosemary Machado, que vai fazer uma apresentação a respeito aí do trabalho dela na Energisa. Por favor, Rosemary. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou vendo aqui só engenheiros ambientais, A minha formação, embora seja diferente da de vocês, mas minha atuação sempre foi, no segmento ambiental, e assim, o meu curso também tem bastante subsídio, com certeza de vocês tem outros, mas a gente sempre vai somar, eu tenho certeza disso, vou aprender muito aqui com vocês também, tá? Um prazer muito grande. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da Energisa, que é uma distribuidora de energia, que a gente tem uma concessão um pouquinho grande, assim, em termos de número de municípios, e a gente pega um pouquinho do Paraná, do estado de São Paulo e Minas Gerais. Vou fazer uma apresentação breve, porque vem a calhar, tudo que a gente tem falado aqui de energia. Embora seja uma distribuidora, ela tem papel fundamental aí
na mitigação dos efeitos aí, né, da mudança do clima, tá bom? Eu vou colocar a apresentação aqui e vou falando um pouquinho, e no final a gente esclarece algumas dúvidas, se tiver. Não está aparecendo, né? Ainda não, Rosemary. A hora que eu testei, funcionou. Ah, é sempre assim. Não. Faz Agora parte, tá é sempre assim. Deixa eu tirar aqui e colocar novamente, espera aí. Não foi de novo. Você está usando qual opção, Rosemary, no apresentar? Estou aqui à direita, onde eu usei lá no começo para testar. Tá? Oi? A tela está compartilhando, agora você só precisa encontrar o trabalho, porque eu estou vendo a sua tela. Isso, agora você clica no seu trabalho, na sua apresentação. Isso, no seu trabalho, é. Ela foi agora? Nós estamos vendo a sua tela, só que nós estamos vendo o que você está vendo. Você precisa ir até o seu trabalho. Vamos eu estou com ele aberto. Só um minuto. Vamos iniciar novamente, Rosemary, por gentileza. Seu trabalho está aberto, né? Tá aberto. Então vamos lá na flechinha e uma janela. Apresentar agora uma janela. Nossa, da outra vez foi na primeira vez. Fica tranquila, porque faz um ano e meio que a gente está dando aula e às vezes trava. Não tem problema. Agora Pronto. foi? Foi, perfeito. Ah, agora então você não consegue mais nos ver, mas nós estamos vendo e ouvindo perfeitamente. Tá certo, então. Vou colocar na apresentação. Tá, então, aqui, né, no Sul, em Prudente, né, nós temos a Energisa Sul-Sudeste, que ela faz parte do Grupo Energisa. A Energisa é uma empresa em constante evolução, em busca incansável por inovação. Então, como o mundo está em transformação, a Energisa tem que acompanhar. Aqui tem um pouquinho da história, né, da empresa. Ela, desde o início, teve uma pegada inovadora, né, e no fundo ali a gente tem uma imagem antiga do início da companhia, que foi fundada em 1905 por esses 3 rapazes aqui, José Monteiro, João Duarte e Norberto Custódio. Foram os 3 fundadores e empreendedores. Do empreendedorismo, da tecnologia e da vontade de mudar o mundo, nascia a Energisa. Então, os momentos da Energisa. Em 1905, teve a inauguração da Companhia Força e Luz em Cataguases, Minas Gerais. Em 1908, veio a primeira hidrelétrica, então ele iniciou com geração. Em 1910, a aquisição de outros serviços elétricos no estado de Minas Gerais ainda. Em 1990, evolução qualitativa e quantitativa. Em 97, eletricidade Nova Friburgo e a empresa de Sergipe. Então, eles começaram a expandir, né, uma empresa totalmente brasileira, com início em Minas Gerais, e só em 97 começou a expandir por outros estados. De 99 até 2000, ela adquiriu a concessão de Borborema e Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba. As duas ficam na Paraíba, na nossa Borborema aqui não, é lá da Paraíba. Entre 97 e 2001, a operação do grupo ficou 7 vezes maior. Em 2008, veio a criação e adoção da marca Energisa para as empresas do grupo. Em 2014, já passa a ser a 6ª maior empresa de distribuição de energia elétrica. Em 2016, alcance do nível 2 de governança corporativa. 2018, a 39ª maior empresa do Brasil em faturamento, segundo o ranking econômico. E 2019, passa a ter mais 5 distribuidoras do grupo, né, que na realidade ganham um prêmio ABRAD. Então,
são os momentos de destaque da Energia, hoje, né, da Energisa, é o maior grupo privado de capital nacional do setor elétrico, nós temos muitas outras aí, tudo capital de fora, né, essa é uma empresa totalmente brasileira, é o 5º maior grupo em distribuição de energia no país, o 3º grupo mais inovador e 1º com capital nacional, tem 15 mil colaboradores no grupo inteiro, 8 milhões de clientes, e 18 bilhões em valor de mercado, né, de acordo com o valor econômico. Então, no século XXI, uma nova fase, um novo olhar. Então, passa a ter a descentralização, né, novas ideias, a descentralização, o que entra aqui? A geração de energia realizada no local ou próximo onde será consumida. Aqui entra a questão da geração distribuída, né, muito falado hoje em dia. A diversificação, fontes diferentes e limpas, então o grupo passou a investir em energia eólica, energia biogás, com biogás. A digitalização, tecnologia de ponta para otimizar processos e experiência do cliente, né, sempre pensando no cliente, na maior facilidade de acesso aí dele, até a distribuidora, e a descarbonização, estratégias de fornecimento de energia com redução de fontes fósseis. Certo? Então, Energisa, uma plataforma de entrega de energia. Hoje, ela tem 11 distribuidoras, atende um total de 2.034 quilômetros quadrados, área de concessão, são 1.700 quilômetros de linha de transmissão em construção. Venda de energia elétrica e serviços no mercado livre, soluções integradas para o mercado de energia elétrica, mais de 900 megawatts médios de energia negociada, produtos e serviços customizados. Então, a Energisa, ela cresceu muito, se olhar aí, né, para os últimos anos, o crescimento foi muito grande, né, do grupo inteiro, e não tem como caminhar separado da questão da sustentabilidade. Então, é especializada em geração distribuída, com diferentes fontes renováveis, a primeira instalação fotovoltaica enquadrada no sistema de compensação da ANEEL no Brasil. Mais de 500 projetos em funcionamento, 25 megawatts pico de sistemas fotovoltaicos em operação e outros 15 megawatts pico em instalação, além de 2 megawatts de biogás. Isso no grupo Energisa. Trazendo aqui para a Energisa Sul-Sudeste, hoje nós já temos mais de 11 mil unidades consumidoras com placas solares, né, isso corresponde a uma geração aí bem significativa. Então, a geração distribuída de sistema de compensação dentro da mesma área, né, de concessão. Então, por exemplo, a pessoa, se ela mora lá em Guarapuava, e ela tem placa solar lá, e a energia que ela produz, ela coloca no sistema, ela pode compensar, se ela mora aqui, né, porque a mesma concessão, né, a mesma área de concessão, ela pode compensar na conta de energia dela aqui. Então, por que energia limpa? Porque energia limpa, ela traz uma economia, né, até 22% de economia, um investimento acessível, baixa emissão de carbono e é de rápida instalação, além de ter uma manutenção mais prática, né, mais acessível. A Energisa também investe em inovação, agora tem a conta digital, né, que conversa com você, a Volts, que é a primeira fintech do setor elétrico, né, uma conta digital, serviços bancários integrados, inclusão digital e financeira. É um serviço totalmente novo da distribuidora, mas já está aí no mercado. Então, como a gente falou lá no começo, ela começou em Minas Gerais, né, lá no início da apresentação, e de Cataguases para o Brasil inteiro, onde a Energisa está. Tem 8 milhões de clientes, 20 milhões de pessoas
E aí tem todas as empresas que fazem parte do grupo, né? A Alsol, ela foi adquirida há pouco tempo, que é responsável pela implantação das usinas fotovoltaicas, as distribuidoras de energia, que são 12, a Energisa Soluções, que é responsável pela gestão das obras, as grandes obras, a Energisa Comercializadora, a Multienergia, que é o call center da empresa, do grupo todo, Energisa Serviços Aéreos de Aeroinspeção, a inspeção das redes de energia feita com helicóptero, Central de Serviços Energisa e Energisa Transmissão. Recentemente, as duas últimas aquisições foi da Energisa Rondônia e a Energisa Acre, né? Energisa Amazônia, principal distribuidora de energia presente na região amazônica. Então, responsável por levar energia para regiões remotas, isso proporciona, né, o desligamento de térmicas, que além do alto custo, utilizar uma fonte não renovável, ainda tem a questão das emissões de gases de efeito estufa, né, do CO2, porque utiliza combustível, óleo diesel para geração, aplicação da energia 4.0 para enfrentar as mudanças climáticas, investimento em estudos e taxas de licenciamento, reconhecimento da GPTW entre as melhores empresas para se trabalhar na região norte, liderança em iniciativas de formação de jovens para o trabalho e apoio a projetos comunitários e sociais, agenda integrada aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas assim, nós estamos aqui na região sudeste, por que falar da região norte, por exemplo? Nós que estamos na área de meio ambiente, né, sabemos que o fato da desativação das termoelétricas é muito positivo, porque isso impacta não só localmente, né, mas isso é um impacto, ele é difuso. E, além de tudo, tem a questão do custo. Quando a gente entra e aciona as energias termoelétricas, o custo da energia aumenta, é uma energia mais cara, além de mais poluente. Aqui tem uma apresentação, gente, que eu acho bem interessante, a Vila Restauração no Acre, que ela foi recentemente atendida. São 6 minutos, eu não sei se eu ainda tenho esse tempo. Se não tiver, a gente para a apresentação, mas é o nosso presidente do grupo falando. Olha que vila bonitinha, no meio da reserva extrativista. Aqui para nós, ele está sem som. Nós não conseguimos escutar, infelizmente. Então eu vou desligar. Isso, qualquer coisa, se você puder nos disponibilizar, a gente coloca aqui no chat para as pessoas visualizarem posteriormente, ok? Tá ok. É bem interessante porque mostra a questão da questão social aí, né, no caso. A gente já pular um slide aqui. Então, energiza mais evolução, mais sustentabilidade para todos nós. Esse foi um ganho muito grande, né, que a gente teve com a aquisição dessas duas distribuidoras e um investimento alto aí na desativação dessas termoelétricas. Agora, vindo para a nossa Energisa aqui, que é a Energisa Sul-Sudeste, né, a área de concessão dela é a região de Presidente Prudente, que é onde nós estamos localizados, a sede da Energisa Sul-Sudeste fica em Presidente Prudente. Aí nós temos a Regional Centro, que pega os municípios ali nas proximidades de Assis. Temos a cidade de Guarapuava, no Paraná, que também é nossa área de concessão. A Regional Leste, que pega alguns municípios ali próximos à Bragança Paulista, mais 11 municípios do estado de Minas Gerais, ao longo da rodovia Fernão Dias, ali até Estiva. E temos a Regional Norte, que é a região de Catanduva, né, que tem vários municípios ali em Catanduva. Então, a Energisa Sul-Sudeste, ela atende 82 cidades, 815 mil clientes e um total de 1.100 colaboradores.
Bom, gente, é isso, que apresentar aqui um pouquinho, né, da Energisa. Deixa eu voltar aqui para vocês. E aí, algo assim que eu falo que é muito importante, né, que às vezes a gente, quando começa a falar de mudanças climáticas, né, da importância desse segmento todo, além da questão da geração distribuída, no caso das distribuidoras, porque no momento a gente ainda não tem como optar qual a energia que a gente vai distribuir para o cliente, já que vai tudo para o sistema nacional, né, o sistema de distribuição nacional. E com a geração distribuída, a gente já passa a ter garantia de que essa energia é limpa. Só que também a gente não pode esquecer que dentro do nosso processo de distribuição de energia, existem outras atividades que, se não forem bem cuidadas e bem geridas, né, com uma gestão ambiental aí eficaz, nós podemos contribuir, sim, negativamente aí. Então, é onde que chega a questão da gestão dos resíduos, né, porque mesmo a gente não tendo geração com óleo, mas os transformadores das subestações utilizam óleo. Então, a gente tem que ter gestão desse óleo, a forma correta de descarte, o material utilizado para fazer manutenção nas subestações, o resíduo mesmo, né, das próprias unidades administrativas, os resíduos de poda, que nós temos projetos com escola técnica, com a ETEC aí, tem projetos com prefeituras municipais, para destinação social, para hortas comunitárias, para agricultura de subsistência. Também a gente tem a questão do licenciamento, então não só para licenciar, mas a gente sempre analisa os projetos, né, com critério ambiental para evitar ao máximo a intervenção em vegetação. Então, sempre é estudada a melhor alternativa para não acontecer intervenção em fragmento. Né? Claro que uma árvore isolada ou outra, a gente não consegue desviar de 100%, mas os nossos projetos são quase limpos, a gente não corta fragmento. Quando tem necessidade de passar por fragmento, são instaladas torres altas, né, alteamento de torres, que a gente fala, lançamento de cabo feito com drone ou com pooler, para realmente não impactar na vegetação e, consequentemente, na fauna, né, que vive ali junto. O programa de poda também, é feito uma poda consciente, sempre respeitando o limite aí de 25% da copa da árvore no perímetro urbano, e tudo isso, quando você trabalha cuidando, né, preservando a vegetação, de certa forma, você está contribuindo aí para a preservação aí do meio ambiente, que está dentro da política de sustentabilidade da empresa. Então, é isso. Não sei se o meu tempo já se acabou, tentei ser breve aqui, né, para não levar bronca, puxão de orelha, mas aí sim, gente, estamos abertos aqui, se alguém tiver alguma dúvida, ou não sei se vai ficar para o final, como que vai ser? Oi, Rosemary, então a gente vai deixar para o final o esclarecimento de dúvidas e o debate em si. Tá ok, então. Tá certo, gente. Então, estamos aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Rosemary. Eu gostaria de passar a palavra ao engenheiro ambiental especialista Anderson Alves e fazer a pergunta para ele, né? Qual que é a importância das energias renováveis? Olá, boa noite. Quero agradecer imensamente o convite, dizer que eu me sinto muito honrado em participar dessa jornada acadêmica, né? Eu não segui na minha carreira no segmento acadêmico, eu fui mais para a área executiva, né? Mas eu gosto muito desse tema de energia, né? Há 14 anos que eu trabalho com biogás, né, com extração de gás de aterro, com geração de energia, né? E hoje a gente não tem como, né, imaginar a nossa vida sem energia, né? Sem um banho quente, sem um computador, sem a internet, né? E o que é principal, né? Os processos industriais demandam, né, uma grande quantidade de energia, né? Tudo hoje é incutido uma grande quantidade de energia, né?
Porém, ainda a nossa matriz energética, né, aqui no Brasil, entende-se por matriz energética, todos os recursos energéticos disponíveis, né, no país, ainda tem a predominância da hidrelétrica, né, do setor hidrelétrico, né. E segundo o Ministério de Minas e Energia, né, aproximadamente 64% ainda da nossa matriz energética está no setor hidrelétrico. E 17% está, né, nos combustíveis fósseis, né, gás natural, derivados de petróleo, carvão, etc. Eu acho que esse é o grande foco, né, nessa transição de sair dessa matriz, né, de combustíveis fósseis para uma energia renovável, né. E respondendo à pergunta, eu acho que a importância das energias renováveis está justamente, né, em realizar a manutenção dos recursos naturais, né? É você sair desses 17%, né, que você consome de recurso natural que é finito, né, e passa a ser uma energia renovável, né? Biomassa, biogás, solar e eólica, né? Eu acho que esse é o grande, diria, o pulo do gato, né? Sair nessa transição, né, dessa matriz energética de combustíveis fósseis para essa matriz renovável, né? E assim você ter uma manutenção, né, por um período maior aí dos recursos naturais. Eu acho que essa é a importância da energia renovável. Opa. Obrigada, Anderson. Aproveitando, né, esse gancho da importância das energias renováveis, né, e aqui nós temos outros 3 profissionais que atuam diretamente aí no setor das energias renováveis. Então, eu gostaria de passar a palavra para a engenheira ambiental Gabriela, né, na seguida o Raoni e o José Carlos, para eles contarem um pouquinho aí das experiências deles, né, no desenvolvimento das energias com o qual eles trabalham. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Gabriela, sou engenheira ambiental, trabalho com biogás há 5 anos. Fiz o meu mestrado nessa área, mas hoje eu trabalho no setor privado, né? Trabalho com projetos de plantas de biogás. E eu sou uma apaixonada pelo biogás. Assim, eu defendo o biogás com todas as forças. Então, o biogás ele é uma fonte, né, de energia renovável, e ele é produzido pela degradação anaeróbia dos resíduos, né? Então, tudo que for resíduo orgânico, quando ele degrada anaerobiamente, né, sem a presença de oxigênio, ele produz o biogás. E o biogás, ele é uma mistura de gases, que predominantemente tem metano, né, 60% de metano, cerca de 40% de CO2, né, de gás carbônico, e uma porcentagem menor de outros gases. E o metano, além deles, a gente ouve muito, né, que ele é um gás de efeito estufa, que é 21 vezes mais poluidor do que o CO2, ele é uma fonte muito rica, né, ele é um gás energético. Então, você consegue produzir energia elétrica tanto energia elétrica quanto energia térmica com o metano. Então, a digestão anaeróbia, quando ela produz esses gases, e você tem um ambiente controlado, como acho que o Anderson teve uma palestra sobre isso ontem, né, sobre biogás de aterro. Então, o aterro ali é um ambiente controlado, que você não deixa esse metano, que seria prejudicial para a atmosfera, escapar, você usa ali, consegue usar como uma fonte de energia renovável. Você pode usar também, fazer o tratamento de resíduos orgânicos separados, né, quando você faz separação dos resíduos orgânicos do restante dos resíduos urbanos, tem essa fração orgânica separada, você consegue produzir um biogás de uma qualidade melhor. Você consegue produzir biogás também de dejetos animais, né, então suíno, gado leiteiro, todo tipo de produção pecuária, né, que produz dejeto de um modo centralizado, né, produções intensivas, você consegue fazer recolhimento desses dejetos para fazer a produção do biogás.
resíduos de agroindústria, também de indústrias alimentícias. Então, o biogás, além de uma fonte renovável de energia elétrica, né, uma fonte renovável de energia, ela é também um tratamento. Então, além de você ter um carbono, não está emitindo um carbono extra, né, porque assim como as outras biomassas, o carbono emitido pelo biogás é neutro, porque ele já foi recuperado antes no processo ali dos alimentos, né, quando as plantas fixam esse CO2, ele chega a ser um carbono negativo, porque ele seria emitido para a atmosfera se ele não estivesse no ambiente ali controlado, no ambiente fechado, e você consegue armazenar e produzir energia. Então, hoje o biogás, ele pode ser utilizado como energia elétrica, você consegue produzir energia elétrica com ele, ele é queimado em grupos motogeradores, né, que são igual os geradores a diesel que costuma ter em propriedades rurais, né, para quando acaba a energia elétrica ali da rede. Então, esses geradores a diesel, eles são adaptados para biogás e se produz energia elétrica. Ele pode ser utilizado também como energia térmica na indústria, em caldeiras, quando em vez de se usar lenha, de usar GLP, você pode usar o biogás, e também você pode substituir o biogás, o biogás ele pode ser utilizado como substituto do gás natural, só que para isso ele precisa passar por um beneficiamento, né? O biogás, quando ele é refinado, e você diminui a porcentagem de CO2 nele, né, como eu falei, é 60% de metano e cerca de 40% de CO2, isso na média, né, depende muito do substrato, do resíduo que você está utilizando e do seu processo ali, porque é um processo bastante sensível. Então, quando você tira o CO2 e aumenta a porcentagem de metano, quando fica mais de 90% de metano, ele se transforma no biometano, que é um gás que é equivalente ao gás natural. Então, e isso tem regulamentação, né? A ANP, ela regulamenta e você pode usar o biometano para todos os usos que o gás natural tem, como o GNV, né? Os carros que são adaptados para usar GNV, que é gás natural, você pode usar o biometano. Você pode injetar na rede de gás natural, inclusive. Então, além da energia elétrica, você pode beneficiar, transformar para biometano e usar para todos esses usos. O problema é que essa tecnologia hoje ela é muito cara, principalmente para transformar para biometano, você precisa de... muitas coisas são importadas, né? A gente tem algumas tecnologias no Brasil, mas muitos equipamentos são importados. Então, quando você compara o biogás com outras fontes de energias renováveis, por exemplo, como a energia eólica, a energia fotovoltaica, que está um pouco mais consolidado no mercado brasileiro, o biogás acaba ficando muito caro. E hoje o Brasil ele não remunera a produção de biogás além da energia elétrica. Então, você vende energia elétrica, que é o mesmo valor, né, de qualquer outra energia elétrica, mas você não tem a remuneração pelo serviço ambiental que a produção de biogás gera, porque ela está pegando aquele gás que poderia estar poluindo, né, que poderia estar ali causando efeito estufa, está liberando metano, está liberando CO2, e você usa esse gás para gerar energia elétrica. Então, alguns países, como a Alemanha, por exemplo, já existe essa remuneração pelo serviço ambiental, e os projetos acabam sendo mais viáveis, né? Então, no Brasil, a gente está trabalhando para isso, para que o biogás seja cada vez mais viável, né? Tem um tempo de retorno menor do que outras fontes de energias renováveis. Eu trabalho no CI Biogás, acabei esquecendo de comentar, o CI Biogás é o Centro Internacional de Energias Renováveis. Então, o CI Biogás, ele trabalha bastante com levar a informação do biogás para todos. Então, tem vários cursos para quem tem interesse de aprender mais sobre biogás, vários cursos gratuitos, tem cursos pagos também, e com essa questão da política, assim, de ter incentivos fiscais para o biogás, de trazer tecnologias de fora para o Brasil. Então, a questão da tropicalização, que tem muitos
muitos equipamentos, né, biodigestores que a gente tem lá fora. Por exemplo, o que é muito comum aqui no Brasil é você produzir biogás com dejetos suínos, né, que são bem famosas, aquelas lagoas que a gente chama de biodigestor de lagoa coberta, aquelas lagoas que tem aquele balão em cima. Então, esse processo é muito fácil, né? O dejeto, ele entra ali, é uma matéria muito rica em matéria orgânica, os micro-organismos anaeróbios trabalham ali e produzem biogás. E o dejeto suíno, principalmente, ele é muito líquido, então dá para usar esse sistema de lagoa. Só que, por exemplo, os resíduos sólidos orgânicos têm 20% de sólidos totais, ou seja, não é líquido, né? Então, para você usar esses sistemas, ou outros sistemas para tratamento de substratos líquidos, você precisa misturar com água. E aí você acaba tendo um outro trabalho ali, né? Você pega água limpa para tratar resíduo, acaba não fazendo muito sentido. E lá fora a gente já tem bastante rota seca, que é um biodigestor que consegue produzir biogás sem essa diluição com água. E isso ainda no Brasil a gente não tem. Então, o CBiogás trabalha bastante com isso, de trazer tecnologias de fora e para o Brasil, né, incentivando as empresas a investirem nessas tecnologias. A questão de transformação para biometano, também para o refinamento a biometano, também hoje é muito caro, mas quanto mais projetos tiver, né, no Brasil, mais vai ser viável, né, para se implantar. Hoje, para plantas pequenas, acaba não sendo muito viável você investir nesse refino. Então, para o aterro sanitário, que tem muita produção de biogás, é viável, mas para um produtor de suíno que tem 2.000 cabeças de suíno, acaba não sendo viável. Então, tem vários gargalos ali que o biogás precisa ultrapassar, mas, ao meu ver, para a questão do aquecimento global, é a energia renovável que tem um impacto mais positivo, porque além dela não emitir, dela ter esse carbono zero, ela tira essa emissão que iria para o meio ambiente por não usar esse metano ali como fonte de energia. Acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, no final a gente responde. Legal, Gabriela. Raoni? Obrigada. Oi? Pronto. Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite. Prazer fazer parte dessa jornada acadêmica. Como foi apresentado, eu sou engenheiro ambiental. Eu fiz um mestrado, né, uma especialização em energias renováveis, com ênfase em energia eólica, especificamente. Né, eu tenho um background na área ambiental e minhas motivações para fazer o mestrado vem no sentido dos impactos ambientais inerentes à atividade. Eu, de fato, trabalhei muito pouco com energia eólica. Sempre trabalhei na área de consultoria ambiental, projetos de auditoria. A empresa onde trabalho tem projetos até que trabalham com licenciamento de projetos offshore, futuros projetos. Então, a minha experiência ela gira mais em torno da academia, né, pelo mestrado recente, mas sou entusiasta, gosto muito do tema, gosto de ler, gosto de estudar a respeito. A energia eólica, né, ela tem como o fundamento básico fazer o aproveitamento dos ventos, né? Então, uma estrutura básica de uma turbina, você tem a torre, você tem a nacelle, né, que é onde fica a casa de máquina, onde ficam os geradores, e as pás eólicas, né, que o que a gente tem comumente são as turbinas com 3 pás, embora existam outras turbinas com outros modelos, mas essa é a largamente utilizada com a tecnologia mais dominada. Utiliza ventos aí em torno de 4 metros por segundo até 24 metros por segundo. Depois disso, existe um sistema de freio para que, né, você possa ter a questão de resistência dos materiais para ventos muito fortes, mas geralmente ela trabalha com esse intervalo de 4 a 24, 25 metros por segundo. O Brasil tem uma característica de ter um fator de capacidade, né, do vento que faz com que a produção de energia ela seja bastante eficiente, né?
E não necessariamente você ter ventos com altíssima velocidade, mas você ter um vento, sim, uma certa velocidade, mas ventos constantes, né? Porque você tem menos perda de energia quando você faz a movimentação das turbinas. Então, o Brasil ele se destaca pela qualidade dos ventos, né? Por ter esse fator de capacidade muito grande, principalmente na região do Nordeste, região próxima ao Equador. Você tem toda a influência dos ventos alísios, enfim, que dá essa qualidade do vento, principalmente no segundo semestre. Né? A energia eólica, né? Então você tem um aproveitamento tanto onshore quanto offshore, né? Que existe um custo muito mais alto para você fazer o aproveitamento offshore, mas você tem aí, em termos de qualidade de vento, por você não ter interferências, um nível de rugosidade do terreno menor, você consegue ter um aproveito muito maior, e é uma modalidade que vem crescendo bastante. Já a gente fala alguns números, né? Eu gosto bastante de tratar com os dados, já que é um tema que muita gente ouviu falar, mas talvez não tenha dimensão de qual o status disso. Antes de chegar em alguns dados interessantes, eu queria falar, o Brasil, né, historicamente, a partir de 2011, foi quando a energia eólica começou a ter uma relevância, já existiam projetos anteriores. A partir de 2011, você começa a ter uma relevância, né, na produção de energia eólica no Brasil, com picos de novos projetos instalados em 2014 e 2015. E um dos fatores que facilitou bastante para esse pico de instalação de novos empreendimentos foi a regulamentação ambiental, né? Existe a regulamentação do setor elétrico, que diz em torno das questões de entrada no grid, de leilões, mas em 2014 teve a emissão do CONAMA, uma resolução do CONAMA que trata especificamente sobre os requerimentos para fazer um licenciamento ambiental para parques eólicos onshore. E esse ano, no começo desse ano, o IBAMA lançou para consulta pública um termo de referência para que seja desenvolvido também uma legislação específica para o licenciamento de empreendimentos offshore. Atualmente a gente tem alguns projetos, basicamente projetos pilotos, mas o Brasil é bastante promissor em relação a novos projetos offshore, né, tanto pela qualidade do nosso vento, quanto pela extensão da nossa costa. A energia ambiental, assim, energia eólica, né, em termos de impactos ambientais, eu acho que vale a pena falar que a energia eólica é muito vendida como carbon free, como poucos impactos, e é importante, né, que se tenha dimensão de, assim como todas as fontes, os impactos ambientais eles têm que ser muito bem colocados em pauta para que esse projeto não se torne um barco furado. Então, assim, você tem os principais impactos em relação ao impacto visual mesmo, barulho, a questão da sombra, né, o flickering, como eles chamam, a própria ocupação do solo, né, embora você consiga fazer essa mescla de uso do solo, enquanto você tem uma turbina instalada, você acaba ocupando grandes áreas. Aqui no Nordeste, né, eu sou de São Paulo, mas eu falo de Fortaleza, você tem, por exemplo, no Rio Grande do Norte, muitas áreas com vento muito bom de se aproveitar, que está em áreas de manguezais, áreas de dunas, então você tem que levar isso muito em consideração durante o estudo de impacto ambiental. Geralmente ela tem um impacto ambiental menor, mas sendo que muitos dos projetos, por conta do impacto ambiental reduzido, você com relatório ambiental simplificado, você consegue fazer licenciamento. Então, por conta da localização, se você tiver áreas protegidas, né, como manguezais e dunas, você acaba tendo que emitir um EIA, né, um documento de licenciamento muito mais completo para conseguir fazer o licenciamento. Então, alguns dados bem rápidos. Atualmente, nós temos instalados no mundo, né, esses são dados de acordo com o Conselho Global de Energia Eólica, o GWEC, nós temos mais de 140 mil turbinas em 70 países, né? Ou seja, ao contrário de alguns tipos de energia que depende de você ter rios de grande volume,
ou disponibilidade mineral, no caso do carvão, a energia eólica ela tem um alcance muito grande, principalmente porque as novas tecnologias elas vão avançando no sentido de você fazer aproveitamento de ventos mais baixos, de menor velocidade, né? Então você consegue ter um aproveitamento bom, as pás estão cada vez maiores, você tem turbinas aí com cada pá de 120 metros, e então você aproveitando ventos de menor velocidade, você consegue atingir uma área muito maior ao redor do globo. Então nós temos aí 650 gigawatts instalados ao redor do mundo, né? Isso em 2019, em 2021 já chegamos a 743, né? Então a mudança ela vem sido uma progressão muito grande. Os países que mais têm, é importante saber, né, os países mais poluidores, né, China e Estados Unidos, também são os países bastante comprometidos nessa questão de redução, né, já que o tema é bem focado em questão de energia climática. Então, China e Estados Unidos são os países que detêm a maior quantidade, a maior porcentagem do uso de energia eólica em suas matrizes e também em números absolutos ao redor do mundo, principalmente a China, né? Nos últimos 3 anos, a China foi basicamente responsável por 55% de todos os novos empreendimentos eólicos, né? Isso é bastante significativo. Os empreendimentos eólicos, né? Esse Conselho Global, né? Que basicamente é um órgão que rege diretrizes para os projetos eólicos, né? Para as políticas, né? Então, na COP26, que teve recentemente, foi feita uma aliança global para a energia eólica, e esse conselho, né, então, as empresas que trabalham, né, com energia eólica, todas comprometidas com a redução da emissão de carbono, né, a iniciativa que eles chamam de Race to Zero, né, para a gente zerar, né, as nossas emissões de carbono até 2030, se eu não me engano, essa data. E as empresas que trabalham, focadas em empresas líderes no setor de energia eólica, elas estão comprometidas com esse tipo de iniciativa. E para isso, atualmente, nós temos 743 gigawatts instalados, né, para que a energia eólica faça a sua parte. A estimativa é que tenhamos 2.500 gigawatts instalados até 2030. As estimativas atuais dizem que até 2022 nós temos mais 470 gigas. Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito, as estimativas têm que ser realizadas e atualizadas a cada ano, mas é importante entender que o comprometimento das empresas de geração eólica e as diretrizes dos países comprometidos a fazer a zero, né, emissão zero, como eles chamam. Aqui no Brasil, em termos de participação, a energia eólica já é a segunda maior fonte de energia. Atualmente apenas atrás da energia hidrelétrica. Então, atualmente, 10% da matriz brasileira, aproximadamente, é de energia eólica, sendo que nos meses de alta geração, principalmente em outubro, esse número pode chegar até 17%, né? Então, em alguns dias, em alguns picos, tem 17% de toda a energia gerada no Brasil como energia eólica. Eu não estou controlando o tempo, tá? Se alguém me avisa se eu for passar, porque eu sou bastante prolixo às vezes. No Brasil, também em termos de dimensionamento, né, do que a gente está falando, são 700 parques, mais de 8.000 geradores instalados. Atualmente temos 18 gigawatts instalados, com atualmente 3,4 gigawatts em construção, né, e com previsão para que até 2024 isso número chegue a 28 gigawatts. Mesmo nos últimos anos, principalmente no ano passado, por conta da pandemia, com, né, o desaquecimento de muitas áreas, foi o melhor ano para a energia eólica no mundo e também no Brasil. Assim, é uma área que está em franca expansão. É importante ter isso bem claro. E agora, focado no tema, né, emissão de carbono. Então, muito se diz sobre ser uma atividade carbon free, que você não tem emissão durante a geração, porque a gente sabe que é mais uma estratégia de marketing do que é realmente realidade, né? Todo tipo de empreendimento ou de geração de energia, você tem emissões de carbono. Mas, de fato,
os números são bem favoráveis à energia eólica nesse sentido. Onde estão as principais emissões, né, de carbono? Então, basicamente a construção de todo o material, dos equipamentos, né, você tem torres, você tem pás, você tem geradores, e a construção e a movimentação desses equipamentos gera uma pegada de carbono que não é nada desprezível, né? Inclusive, uma das questões para diminuir essa pegada de carbono no Brasil, ela vem no sentido de trazer investimento para a construção das empresas que fabricam as pás, que fabricam as nacelles, que fabricam as torres, perto dos pontos de geração. Basicamente, são Nordeste e Rio Grande do Sul, e a parte sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Já existe um movimento nesse sentido, fábricas instaladas no Ceará, Rio Grande do Norte, algumas na Bahia, também existe no Sul, mas você ainda existe, por exemplo, um parque industrial relevante em São Paulo, né? Você tem pás sendo produzidas em São Paulo e sendo levadas até o Nordeste. Então, vocês imaginam a pegada de carbono que existe nessa movimentação. Mas, como eu disse, a energia eólica sai bastante favorecida em relação à pegada de carbono. Tem um estudo da American Clean Power, né? Ele foi um estudo baseado, né, em parques eólicos nos Estados Unidos, mas já serve como referencial para os parques eólicos em geral. Que cada turbina eólica, ela leva, em média, 6 meses, em alguns casos, né, das mais antigas, até 1 ano, para compensar a emissão de carbono que ela tem durante seu desenvolvimento, durante sua construção. Mas cada turbina, né, os parques têm, em média, estimada de 20 a 25 anos de duração, né? Então, a gente está falando aí de 1 ano para compensar as emissões e 20 anos aí de produção que já pode ser considerada limpa, levando em consideração. Existe também, para colocar em números, né, para que não fique uma fala vaga, dados do IPCC, mesclando dados do relatório do IPCC, né, o painel de mudanças climáticas da ONU, tanto de 2018 quanto dados de 2011, a gente tem dados aí de, né, geração de carbono por quilowatt. Então, a energia eólica, para gerar 1 kW de energia, ela emite de 8 a 20 gramas de carbono. Enquanto o carvão, que a gente pega aí o pior exemplo, é de 635 a 1,5 kg. Então, a gente está falando aqui que no melhor cenário, né, as emissões de carbono para a energia eólica, elas representam de 1% a 7% das emissões de carbono de uma termoelétrica movida a carvão, né? Então, é bastante importante ter em consideração que ela... Como eu vou de tempo aí? Eu tenho a impressão de que eu estou me aproximando do fim. Então, Raoni, eu acho que dá para mais um pouquinho, só para você finalizar a sua ideia, né? E aí a gente passa para o José Carlos, porque, assim, o legal é que no comentário de todos vocês, vocês já estão falando sobre a questão de impactos ambientais, mudanças climáticas, que inclusive seria a próxima pergunta. Então, assim, como já está englobando todos os assuntos, estamos deixando correr, porque está super interessante. Tá? Não, ok, só para não tumultuar a organização. Imagina. A gente realmente pode discorrer de temas técnicos, impactos ambientais. A gente tentou trazer alguns assuntos aí, alguns dados para discussão mais focados no tema. Assim, só para terminar essa explanação, além da pegada de carbono, que tem essa compensação, que eu disse desse estudo de 6 meses, né, para você compensar a emissão do desenvolvimento do parque eólico, para ter 20 anos de duração, existe também o payback energético, né, porque a energia eólica, isso até é uma coisa muito utilizada pelos críticos da energia eólica, que, poxa, ela consome muita energia para poder gerar energia, né, porque realmente você tem todo um sistema de freios, você tem um sistema de movimentação das torres para seguir o vento, você tem inversores de energia
E tudo isso é gasto energético, né? Poxa, você está ali produzindo, está gastando energia para produzir energia, mas como é essa conta, né? E mais uma vez, então, mas isso, né, longamente estudado, e isso tem que ser levado em consideração durante o desenvolvimento de um parque eólico. Alguns estudos, isso varia muito de acordo com a tecnologia utilizada, o local, enfim, mas eu acho que com uma boa referência, uma turbina eólica, um parque eólico, ele precisa de 3, aí, varia bastante de acordo com a tecnologia utilizada, de 3 a 9 meses operando para compensar a energia que ela está gastando para se movimentar, a energia que ela gasta para produzir energia. Então, mais uma vez, né, você fica de 3 a 9 meses compensando a energia que você gasta, mas você tem 20 anos de operação, né? Então, tanto a pegada de carbono quanto o gasto energético para produzir energia, ela existe, não deve ser ignorado, né? Não é carbon free, não é isento, mas eu acho que ela, né, a conta corre muito a favor do lado, já que você tem um payback aí muito rápido. Acho que isso conclui o que eu tinha para dizer. Não, muito legal, Raoni. José Carlos, obrigada. Bom, boa noite. É um prazer estar participando desse evento. Mais uma vez, agradeço aí o Felipe e toda a comissão pela oportunidade de estar falando um pouco sobre a temática. Muitos dos colegas aí já explanaram e já apontaram vários aspectos a respeito das energias renováveis, né? De uma maneira geral, e cada um focando mais na sua área. Só que eu achei bem interessante começar já pela parte de distribuição aqui no Brasil, que uma das coisas que às vezes a gente não fica muito atento é a questão que tem que ter infraestrutura, na verdade, distribuição, para se ter a geração, porque de nada adianta ter geração eólica, ter geração fotovoltaica, termoelétrica, sendo que o sistema de rede do Brasil, às vezes, ele não irá suportar. Então, a gente tem que ter esse desenvolvimento nessa área também, né? Que a Rosemary, ela já iniciou com a temática. E eu achei bem interessante abordar já isso no início. Além, na verdade, de eu trabalhar com energia fotovoltaica desde 2012, em 2014 eu participei de um evento no Rio de Janeiro chamado The Climate Reality Project. Vocês já devem ter ouvido sobre o palestrante, que é o Al Gore, que ele, na verdade, ele fundou essa ONG para falar sobre mudanças climáticas no mundo todo. Então, praticamente, eu não sei se é de 2 em 2 anos ou anualmente, existe um evento onde ele forma pessoas que vão falar sobre mudanças climáticas. E lá eu tive acesso a bastante dados, sendo que, por exemplo, para esse ano, nesse século, tá concentrado os anos mais quentes do que se teve de dados no mundo, entendeu? Então é bastante preocupante. Por quê? Porque não é só questão de mudanças climáticas, não é só, é questão que a gente tem que se desenvolver, a gente, como foi bem abordado, a gente não vive sem internet, não vive sem energia, não vive mais sem as nossas condições básicas que o ser humano já está acostumado. Então, a gente tem, sim, que investir em energias alternativas, e eu não diria mais energias alternativas, e sim energias que vão ser, novamente, sempre renováveis, né? Não só energias finitas. E da minha temática, que foi escolhido, foi a fotovoltaica. Creio que é uma das que mais está em evidência atualmente.
digamos que de uns 10 anos para cá, ou quando surgiu a lei de microgeração em 2012, surgiram várias empresas. A nossa região aqui mesmo de Presidente Prudente, dá para falar umas 20, pelo menos, já. Entendeu? Então, e eu acho bem legal também se ter bastante engenheiro ambiental atuando junto a essas empresas. Algumas cidades já adotando o IPTU verde, que é o caso de, se eu não me engano, tem Martinópolis e Presidente Prudente já tem essa questão do IPTU verde, e então eles estão incentivando, na verdade, essa produção de energia limpa, de baixo carbono. Só que, em contrapartida também, a energia fotovoltaica, hoje em dia, com a tecnologia que existe, uma placa, por exemplo, ela tem uma eficiência muito baixa, se você parar para analisar em termos de geração. Está gerando em torno de 17%, entendeu? Mas o que acontece? Mesmo com essa geração, às vezes não tão eficiente e tudo mais, ela é uma energia que, digamos, alternativa, mais viável para residências, para empresas desde que seja de pequeno porte, de médio porte, ou principalmente as de grande porte, porque o payback, hoje em dia, se gira em torno de 3 anos. Então, uma empresa que... Deixa eu ver aqui. Como que foi a pergunta? Sumiu. Sobre a importância, né, das energias renováveis. Ah, sim. Que nem foi falado anteriormente em relação à eólica. Ela tem uma importância muito grande, porque o Brasil, por exemplo, eu não sei se foi falado, mas no Rio Grande do Norte, ele era um estado que ele importava energia. A partir do momento que se investiu mais em energia eólica, ele começou a exportar para os estados vizinhos. Então, tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Osório. Lá não se tinha muita atividade econômica. Instalaram aerogeradores lá, a cidade começou a gerar outro tipo de atividade econômica. Então, nesses polos, nesse sentido também de incentivar usinas, incentivar a geração descentralizada, é muito importante no quesito que a gente fala assim, minimizar sempre o impacto. O que é minimizar o impacto? Quando se tem grandes secas, grandes períodos de estiagem no Brasil, o que mais se tem? Mais tem sol, entendeu? Então, por exemplo, em períodos que os reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos, está tendo grande geração de energia solar, entendeu? Então, sempre visando esse ponto de equilíbrio, eu acho que é muito importante se investir nessas outras tecnologias de geração de energia, porque sem isso não tem desenvolvimento, não existe. Então, não é o simples fato de gerar baixo carbono, pensar na questão ambiental, sim, é importante, só que a gente tem que pensar também que a gente tem que se desenvolver, que a gente tem que ter energia para ter as nossas produções, e se não pensar em energias renováveis, não se tem, como fala, não vai se ter muita perspectiva no sentido de futuro. Vamos travar em alguns setores, entendeu? Então, isso é muito importante.
E eu vejo que a cada ano que passa, assim, vai se tornando mais relevante. Países estão desenvolvendo mais tecnologias, pesquisas estão sendo mais feitas, e o que acontece? Profissional, é um nicho de mercado. Então, por exemplo, engenheiros ambientais que se formarem e quiserem atuar, pô, ótimo, entendeu? Agrega demais, demais, demais. Como eu falei, eu atuo desde 2012 nessa área de energias renováveis. E ano passado participei de uma banca com engenheiro ambiental falando sobre a temática. Achei bem interessante, bem legal. E quanto mais pessoas atuarem e mais for fomentado essa questão de energias renováveis, também a parte de eficiência energética, isso é muito importante também, que entrou já tem um tempo na questão de energias, o quanto que ela pega da fatia de matriz energética, ela já é relevante, entendeu? Então, é muito, muito bacana. Na verdade, todas essas frentes, seja biogás, seja biodiesel, seja a energia fotovoltaica, seja a energia eólica. Então, cada um tem sua importância e sua fatia, entendeu? No Brasil, já são mais de 110 mil residências, 1.000 estabelecimentos que possuem energia fotovoltaica. Fora já usinas, fora também a produção de energia, como fala, a off-grid, sem ser a on-grid. Então, para a importância do brasileiro, é muito grande, não só no Brasil, como no mundo. Então, é um caminho que eu vejo assim sem volta, entendeu? Então, a gente parar para analisar fontes mais renováveis, fontes que vão gerar menos impacto, toda a questão que envolve também impacto ambiental na questão de vai fazer uma usina, aonde vai colocar, como é que vai ser, entendeu? Para onde vai distribuir, isso daí é muito importante e muito relevante. E o papel eu falo assim, o papel do engenheiro ambiental nesse sentido é ímpar. Ele consegue conversar com todas as frentes que está ligado no quesito geração e minimização dos impactos ambientais, né? Creio que com esse meu comentário eu finalizo e estou aberto aí se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ou algum posicionamento, tá bom? Mais uma vez agradeço a todos. José, obrigada. Só aproveitando, né, que você acabou de falar, tem uma pergunta no chat do Raoni, que seria o seguinte: José, tens conhecimento e poderia explicar do que se trata o projeto de lei sobre regulação da geração distribuída de energia fotovoltaica? Você fala no sentido geral mesmo? Porque o que acontece, na verdade? Sim, eu sei que está tendo uma discussão sobre no setor fotovoltaico em relação a um projeto de lei que pode alterar algumas questões sobre a geração distribuída, e confesso que eu não tenho bastante conhecimento. Queria aproveitar o gancho aí para entender qual que é a demanda. É que assim, no começo houve uma demanda relativamente fraca, digamos, quando surgiu isso em 2012. Por quê? Não tinha muitos profissionais na área, o Brasil ele estava incorporando esse conhecimento, importando material, tal. Então, em 2012, não foi muito fomentado. Agora, por exemplo, de uns 3 anos, mais ou menos, para cá, aumentou absurdamente. Aqui na região de Presidente Prudente mesmo,
se vê pela quantidade de empresas que surgiram, e para você ter uma ideia, tem vários ex-alunos da UNOeste que já estão trabalhando com energia solar, inclusive ex-estagiários meus. E o que acontece? Hoje em dia, você pega, você inscreve um memorial descritivo, você manda para a concessionária, eles vão avaliar, eles avaliando, eles aprovam o seu projeto e se pode fazer a instalação e troca do relógio. Que a maioria das empresas fazem? A maioria das empresas apresentam um projeto, e nesse meio tempo, eles já vão, na verdade, e já fazem parte da instalação. Eles só não fazem a ligação direta já no relógio, porque precisa trocar para um relógio chamado relógio bidirecional, que ele computa tudo, na verdade, que sai da residência e tudo que entra na residência, entendeu? Mas, basicamente, o trâmite de documentação, tudo mais, é em torno de 60 a 90 dias, isso vai variar de acordo com a concessionária, entendeu? Mas num prazo, às vezes, até antes disso, as concessionárias já estão conseguindo fazer a aprovação desses projetos e fazer a troca desses relógios. Mas confesso que até em alguns projetos meus, cara, eu apanhei, falar a verdade. Mas não é questão de, tipo assim, culpa da concessionária, a gente que às vezes não apresenta o projeto certo. Não, cara, é demanda, entendeu? É demanda e tudo assim, a questão das próprias concessionárias se adequarem e tudo mais. Um dado interessante também, eu não sei se você já chegou a ler algo sobre isso, ouviu? Quando eu fazia parte do grupo de pesquisa eólica e solar da PUC, eu tive uma reunião com o pessoal da ONS. E sabe qual é a grande dificuldade que eles têm em relação à energia eólica? É quando dá os picos de geração e os baques que eles dão na rede de distribuição, entendeu? Então, é uma das dificuldades também. Ele falou, cara, a gente tem que se desdobrar lá, porque senão dá problema, cai rede e tudo mais, entendeu? Você tem essa questão na energia eólica também, essa questão do flickering da energia, que é uma energia constante. Isso, porque ela não é constante, então ela, de repente, ela está num pico máximo, aí cai, depois volta, entendeu? E na energia solar, não, ela é mais constante. Ela tem o pico de geração dela durante o dia, depois ela vai caindo conforme o sol vai sumindo, né? Mas, assim, em relação à questão da lei, eu acho que a gente já avançou em muito, só que um dos grandes receios de todo mundo que pensa em investir em energia solar, mas vão tributar, vão taxar, como é que vai ser isso? É garantido, não é garantido? Cara, assim, por experiência própria, de todos os meus clientes que eu fiz a instalação, todos já estão com economia e todos, o primeiro que começou, ele é o que está mais feliz, porque a energia ela só subiu. Só para vocês terem uma ideia em questão de dados, quando eu comecei a trabalhar com energia solar, em 2012, custava em torno de uns 44 centavos o quilowatt-hora mês. Hoje em dia está em torno de 77, 80, dependendo da bandeira, vai para R$1, entendeu? Então, tipo assim, é como se você investisse uma poupança. Na verdade, investimento em energia renovável, energia eólica ou qualquer outra do tipo, não é que você está gastando, você está investindo, entendeu? E fora os outros ganhos que existem nessa questão de você estar investindo em energia renovável, né?
Então, eu acho assim, outra questão que foi levantada, esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre, cerca de 20% a 30% do imóvel é valorizado, entendeu? Então, são vários aspectos, assim, que se você levar em conta, vale a pena o investimento. E, que nem eu estava falando, a que está na moda agora e a que mais é falada e mais vista nos lugares e tudo mais é a energia fotovoltaica. Não tem boca. Só que eu também sou entusiasta da questão da energia eólica, que eu acho ela fantástica. Entendeu? Pela questão olha o tamanho do nosso país. Olha o tanto de praia que se tem, entendeu? E a gente pegar e falar, não, que a gente tem que ligar uma termoelétrica, vamos planejar melhor, então, essa questão da matriz energética, porque não se precisa estar ligado tudo de uma vez, porém, olha o tamanho do nosso rebanho, olha o tamanho da nossa produção, o agro é pop, o agro é tudo, não é? Então, vamos aproveitar tudo, nesse sentido, até na questão de energias renováveis, é questão, na verdade, de planejamento. Sim, José, deixa eu só fazer uma contribuição. Isso que você está falando é importante, inclusive a Milena vai fazer a próxima pergunta, porque o Brasil tem muita dificuldade em implementar outros tipos de energia, né? Inclusive, até queria pedir para que a Milena fizesse a pergunta para que vocês pudessem responder. A Milena está por aí? Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para todos os participantes da mesa redonda. A pergunta seria: quais os principais desafios que o Brasil ainda precisa enfrentar para ter uma matriz energética 100% renovável? Se vocês puderem dar uma breve resposta para a gente, eu agradeço. Quem quer começar? Bom, posso começar, então, já que eu comecei apresentando, né, em relação à geração distribuída, né, qual seria esse grande, que aí entram as fontes, várias fontes, né, mas aí na questão da distribuição mesmo ali. O grande desafio hoje ainda é o regulatório, porque às vezes falam, a concessionária, né, não vou falar de Energisa, porque não tem só Energisa aqui, mas a concessionária dificulta, ou a concessionária, né, está cobrando, vai passar a cobrar um percentual a mais, um valor maior, mas nunca é a concessionária que decide, né, sempre é a ANEEL, que é a agência reguladora. Então, todas as dificuldades existentes atualmente, ou algumas limitações que temos aí, um dos principais fatores é o regulatório, que precisa ainda evoluir bastante para a gente ter uma digamos, para vir de uma forma mais rápida, né, compatível com a necessidade do mercado. Mas mesmo assim, se a gente pegar a questão da fotovoltaica em 2018, 2019, nós chegava a ter a Energisa, aqui onde eu trabalho, para aprovação, em média, de 30 a 40 projetos fotovoltaicos. Olha, isso em 2018, nós estamos em 2021. Hoje, é em torno de 800 a 900 projetos por mês. Então, cresceu muito, muito em tão pouco tempo, é uma demanda muito alta. E o regulatório precisa acompanhar, e a gente sabe a questão de legislação e de normas não é tão ágil quanto o mercado precisa. E um segundo fator aí meio limitador é a questão financeira, porque agora com a pandemia, os equipamentos tiveram um aumento aí no preço, porque tudo é em dólar, a maior parte ainda é importado, e não só para a eólica, mas também para as outras, para os outros segmentos aí, a solar, a solar, a eólica e a biogás, que ela estava falando ali, a Gabriela falando que do equipamento importado. Então, realmente, também o valor de mercado subiu muito. Então, a gente precisa desenvolver tecnologia para a produção do equipamento no país, para a gente não depender tanto, assim, de importar, da importação, porque a matéria-prima a gente tem, o que falta realmente é desenvolvimento industrial. Na verdade, a grande questão é o seguinte, é a grande dificuldade no mundo. Tipo assim, parem para analisar qualquer tipo de produto.
quem consegue competir com a China? É difícil, entendeu? Sim. Então, essa é a grande dificuldade nesse sentido da produção dos produtos em si. Então, muita coisa, na verdade, se produz lá, monta aqui e fala, não, agora é produzido no Brasil. Já se tem produção nacional de placa solar, de inversor solar, já se tem muita coisa aqui, só que acontece? Em escala, cara, é difícil competir. É muito difícil. Entendeu? E tem outra questão também, que nem a Rosemar estava falando. Quando começou o aumento dessa demanda, se tinha uma equipe, às vezes, muito reduzida na parte mesmo da Energisa, que eu também tive contato com o pessoal lá. Eles falam, cara, a gente tenta ao máximo, só que não consegue. Então, pensa, de você partir de uma demanda, às vezes, de 30 a 80 para 800, entendeu? Fora que não é um negócio simples. Então, você tem que ver a carga que foi declarada, a carga do sistema, fazer comparação, olhar fluxograma. Então, são detalhezinhos de projeto que tem que analisar com o tempo, porque não é qualquer coisinha. Você está instalando, digamos que você está instalando uma usina de geração na sua casa. Então, a concessionária ela tem que ter responsabilidade no que ela está aprovando, no que ela está deixando ser feito, entendeu? Fora que é um nicho de mercado agora, que nem eu falo, que surgiu, que vai ser muito explorado, porque se existe agora manutenção, se existe limpeza, se existe as empresas que estão dando apoio, suporte, entendeu? Fica se analisando a questão tá gerando, quanto que está gerando, então é bem interessante nesse sentido. Sim, ô José, e Oi. dentro dessa temática aí, deixa a gente poder... Você concluiu, Rose? Sim, são os dois, só complementando ali o que o José falou, por que a China consegue ter um valor menor? Porque lá não tem lei trabalhista, né? Igual nós temos aqui, então a exploração de mão de obra, né? O que no Brasil a gente tem um respeito ainda, né? A gente tem a legislação que nos protege aí, né? Enquanto trabalhadores. Só complementando essa questão dos chineses aí, do mercado mundial, tá? Mas é isso, Felipe, pode ficar à vontade. Beleza. Eu gostaria de ouvir agora o Anderson e depois a Gabriela, aí o Raoni pode concluir. O Raoni levantou a mão. Não, pode seguir o fluxo sugerido pelo Felipe, eu acho que não tem problema. Tudo bem. Eu vou na linha da Rosemary, né, com relação agora, né, eu acredito que é tudo muito novo, né, com relação à geração distribuída, o Ministério de Minas e Energia ainda não está ainda assimilando muitas coisas, né, por exemplo, com questão de garantia física, de geração de energia, né, eles englobam tudo no mesmo pacote. Então, eu acredito que o regulatório ainda é o grande entrave, né, para que isso possa se desenvolver, né. No ano passado, eu fui até Brasília, lá falar no Ministério de Minas e Energia, porque eu queria dissociar, né, a minha ideia era dissociar o biogás da biomassa, né. Eles englobam tudo no mesmo pacote, e biomassa, a geração de energia, ela é sazonal, né, ela é por período, então ele por uma garantia física bem diferente do seu pico de geração, por exemplo, e o biogás acaba entrando nesse bolo todo, né, acaba impactando nos negócios, né. Então, você vê ainda que ainda falta ainda muito desenvolvimento técnico, capacitação técnica, né, no regulatório para você poder desenvolver, para essa matriz, né, para que haja essa transição na matriz energética do nosso país. E o outro ponto é o financeiro, né,
Mudando qualquer coisa no regulatório, muitos projetos não se param em pé, né? Então, esses são os 2 pontos que eu queria levantar. Eu queria responder uma questão lá que ficou lá atrás, não sei se eu tenho tempo, que é qual o papel das energias renováveis na mitigação das mudanças climáticas. Não sei se eu posso. Eu posso? Pode. Eu até preparei aqui uma apresentação aqui. Eu não sei como é que eu faço para ver aqui, compartilhar. Cadê? Acho que eu vou atrapalhar aqui. Em vez de querer colaborar aqui, eu vou acabar atrapalhando. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não conseguir, fica para a próxima. Uma próxima apresentação aí, uma próxima oportunidade. Porque hoje, né, 20%, né, dos gases de efeito estufas, né, ele é oriundo da geração do setor energético, né, e ele dispersa na atmosfera aproximadamente 400 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né, então, o Acordo de Paris, né, que veio agora aí, ele tem uma... Eu queria mostrar a apresentação, mas eu não estou conseguindo. Vocês estão vendo minha tela ou não? Agora deu certo. Vocês estão vendo? Sim, mas Sim, nós tá estamos carregando. vendo não os slides. Estão vendo ou não? Ainda está carregando aqui para mim. Aparece Sim. carregando, Anderson. Puxa vida. Você abriu já o arquivo no seu computador? Já, está aberto. Está aberto aqui. Realmente não apareceu. Tudo bem. Né? Então, né, só voltando aqui, né, a meta, né, do Acordo de Paris ela é muito agressiva, né? Ela quer limitar, né, o aumento do planeta em 2 graus Celsius, né? Com esforços para 1,5, né? Então você vê que existem 2 metas, né, de redução para o efeito estufa, né, para as emissões dos gases de efeito estufa, né, para a contribuição com o aumento da temperatura do planeta, né. Então, o setor energético, ele representa 20% de todas as emissões do setor energético brasileiro, né, 20% das emissões dos gases de efeito estufa do Brasil, né. Então, 400 milhões de toneladas por ano, né, que vai de CO2 para a atmosfera equivalente do setor energético, né. Então, essa transição ela é muito importante para que isso, né, seja mitigado, né, e você não tenha esse impacto, né, ajude nessa contribuição desse impacto. Eu vou disponibilizar no chat aqui essas 3 lâminas que eu preparei para que vocês possam acompanhar aí. Tá bom? Era isso. Eu acho que eu vou na mesma linha da Rosemary e do Anderson, que acho que os desafios são regulatórios e financeiros. Porque, principalmente, a questão financeira, né, para você ter uma matriz energética mais diversa, a energia renovável hoje no Brasil ainda é muito cara, né? Se você comparar uma produção de energia elétrica por hidrelétrica, PCH, ela é muito mais barata do que você ter uma planta de produção de biogás, uma planta eólica.
Então, você precisa de incentivos, né? De incentivos fiscais para que tenha mais essas outras alternativas no Brasil. Porque só a hidrelétrica não dá conta, né? Quando você tem os horários de pico, que você precisa ter uma produção maior, você acaba queimando carvão ali, produzindo a energia elétrica por carvão, e a gente não pode continuar fazendo isso, né? A gente tem aí tantas alternativas de energias renováveis, só que precisa de um incentivo, porque são caras, e são caras porque tem muita tecnologia de fora, a gente depende muito do que vem de fora, então a gente precisa criar um mercado interno, precisa ter tecnologia nacional para não ficar dependendo do que vem de fora, né, dessa variação cambial. Então, no início, claro, tem esse incentivo, mas depois as energias renováveis vão andar com as próprias pernas. Então, e principalmente na questão do biogás, que eu comentei na minha fala, do serviço ambiental, além da geração de energia elétrica, ou energia térmica, ou biometano, você tem o tratamento do resíduo. Então, ele tem que ser remunerado como um serviço ambiental, como um tratamento. Então, isso vai ajudar a viabilizar que se tenha uma matriz energética mais variada, né, no Brasil. Bom, acho que sobrou a minha fala. Primeiro eu quero falar que o Anderson deu uma entregada quando chamou slide de lâmina. Fazia tempo que eu não via essa. Verdade, amigo. Sou velho, pô. Para mim, soou tão natural que eu nem percebi. Só para dar uma descontraída. Eu acho que o Anderson, José, Rosiméria e Gabriel falaram muito bem em relação a esses entraves tecnológicos, financeiros. O que eu acho importante, então, assim, falando de Brasil, a gente já tem um pontinho a comemorar que, por conta dos nossos recursos naturais, a gente já consegue, em relação a maioria dos países desenvolvidos, principalmente do mundo, a ter uma matriz energética relativamente limpa. Embora as grandes hidrelétricas, né, hoje em dia já nem se considera tanto como uma energia propriamente renovável por conta do grande impacto que ela causa, né, principalmente na sua fase de construção. Mas, no termo amplo do termo, tanto as grandes hidrelétricas como as PCHs, elas ainda podem ser consideradas, de alguma forma, renováveis, já que as energias de queima de combustível, né, a gente fala de gás, diesel, carvão, acho que aí representa em torno de 15% ou 20%, ou alguma coisa no máximo aí, o Brasil. Em termos de desafios, né, acho até que o José ele colocou esse dado bem interessante, de você ter um sistema híbrido, né? Com certeza você não pode focar todos os seus esforços num tipo de energia só, e tem em conta as sazonalidades, né? Realmente, quando você tem a baixa do sistema hídrico, você não tem só um aproveitamento grande no setor solar, mas como aqui no Brasil, um grande aproveitamento eólico no segundo semestre, quando a baixa do sistema hídrico da região. Então, a inteligência do sistema, né, muito investimento em termos da grid, poder aproveitar essas sazonalidades, o investimento também, como foi dito, não adianta você ter 300 mil formas de energia se você não tiver como integrar isso, se você não tiver como conectar, não adianta você colocar aerogeradores por toda a costa brasileira se você não tiver isso como integrar. É uma questão interessante de você ter vilarejo que sofre com falta de energia no mesmo local onde existem usinas eólicas, por conta disso, da falha do sistema, né, de como é distribuído. Tem que pensar muito nessa integração. Existem outros tipos de sistema híbrido aqui no Brasil, no entanto, mas existem sistemas que você, né, com o excedente de geração de energia eólica, por exemplo, um dia, ou até de solar, fazem bombeamento, né, está associado a uma pequena hidrelétrica, usar esse excedente de energia, fazer o bombeamento de água para o reservatório, para que essa água possa ser utilizada como geração. Então, vai nisso, na verdade, que todo mundo já disse, regulatório, financeiro, e muita pesquisa, muito desenvolvimento, para a gente conseguir aproveitar os recursos que a gente tem. Mas acho que, de
forma geral, né, o Brasil ele é um pouco abençoado nessa questão dos recursos, né? A gente não precisa queimar tanto carvão, não precisa queimar tanto gás, mas ainda fazem parte. E a ideia é, então, que eles façam cada vez menos parte e uma integração de todos os meios para que as sazonalidades sejam compensadas através de um grid eficiente. Obrigado, Raoni. Eu estou muito feliz por ter feito o convite a vocês. Acho que atendeu às nossas expectativas. Com alguns eu tive a oportunidade de ter esse contato mais direto. Tá? Eu queria fazer um pedido. Nós vamos tirar um print da tela agora. Eu queria que todos vocês que puderem, os nossos convidados, os alunos que estão acompanhando, os professores, ligassem a câmera, fizessem aquela pose, a pose de LinkedIn, para que a gente pudesse tirar um print. Passa perfume, né, Felipe? Eu comentei com o pessoal do centro acadêmico. Todo mundo passou perfume, porque eu passei antes de começar. Não sei o porquê, mas passei. Helena, quando você fizer o print, você avisa, viu? Pronto? Pronto. Eu falei, mas acho que o microfone estava desligado. O Juan todo chique, hein, Juan? Nossa, que chique. Daqui a pouco vocês vão ver o Juan falando também. Pessoal, agora nós vamos ter a participação dos alunos da nossa jornada acadêmica. Tá? Eu queria muito agradecer a Gabriela, o Anderson, o Raoni, o José e a Rose por ter compartilhado um pouquinho conosco da experiência de vocês em relação às energias. É um tema muito propício. Eu sempre escutei falar sobre energias renováveis, mas não tanto quanto agora. A gente vê o presidente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a Europa, todo mundo falando de energia. Então é um assunto assim que nós estamos dando somente o pontapé na jornada. Mas podem ficar despreocupados, eu tenho o contato de vocês, o e-mail. Nós vamos seguir aí ao longo do ano discutindo sobre esse assunto, tá? A gente vai convidar vocês para fazer mini cursos, para fazer lives, outras palestras, tá? Então nós vamos ficar bastante no pé de vocês, fiquem despreocupados, tá? Agora nós vamos dar início à programação e ao espaço reservado para o debate, tá? Eu queria saber se todos os alunos já estão presentes, os alunos que foram classificados. Vocês, pessoal, que participaram agora conosco da nossa mesa redonda, vocês estão convidados a assistir a apresentação